de número 9, mais uma vez, para ministrar a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do Ample, que nos deu aí esta oportunidade de estarmos aqui neste dia. E também quero saudar o pastor e supervisor, pastor Esmeraldo Leôncio, pela confiança de estarmos aqui no setor de número 9. Eu quero aqui meditar com vocês neste dia na palavra do Senhor Jesus, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e o versículo de número 26, que diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Aleluia, glória a Deus. Nós vamos encontrar no texto sagrado, na palavra de Deus, a obra do Espírito Santo sobre a vida deste discípulo de Jesus Cristo. Nós estudamos durante 3 meses a lição da Escola Bíblica Dominical, e esta lição da Escola Bíblica trouxe a respeito do assunto que fala sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, a necessidade urgente do Espírito Santo. E nós aprendemos como ele opera, como ele manifesta e como ele faz. E isso é algo maravilhoso para as nossas vidas, uma vez que Deus, com propósito de regeneração, com propósito de resgatar ou reatar a aliança em que foi quebrada pela natureza humana pecadora, decide Deus agora enviar o seu Filho, aprovou Deus enviar Jesus Cristo para cumprir um propósito, para realizar uma obra conhecida como a obra da redenção. E esta obra da redenção em que Jesus agora está direcionado no período contemporâneo da manifestação do Filho de Deus, ele veio, realizou, ensinou, fez sinais, prodígios e maravilhas, tudo isto tomado pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos a respeito do que o Espírito de Deus tem a capacidade de fazer no homem, na mulher, naquele que se achega a Deus com o seu coração aberto, nós vamos entender o porquê Jesus Cristo decide vir e morrer em favor de muitos para que se achegasse novamente a Deus. É interessante que 2 coisas Jesus ele vai fazer com o seu sacrifício, com a sua humilhação, com o processo terreno, em que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, vai dizer que ele será humilhado até a morte, e a morte de cruz. É bem verdade que Jesus Cristo ele vem no propósito de cumprir a vontade do Pai, e a vontade do Pai era que todos tivessem o direito de salvação, que todos tivessem o direito de novamente terem a oportunidade de, quando cessar toda a dor, todo o sofrimento desta vida, encontrar com Ele no céu de glória. E diante desse processo, Jesus, eu acredito que Ele disse: eu vou morrer, vou sofrer, vou fazer tudo o que tem que ser feito para que haja a oportunidade de salvação. Mas Jesus, eu acredito que Ele também decidiu vir com um segundo propósito,
E esse propósito está em João capítulo de número 14, quando Jesus ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. E mais à frente, nos versículos posteriores, ele vai dizer desta maneira: eu não vos deixarei órfão, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que esteja convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus estava dizendo: eu vou até morrer por esta humanidade pecadora, eu vou até morrer por esta natureza que separa Deus e a sua criação, mas eu quero que o Espírito Santo desça e habite dentro de cada um deles, para que eles venham alcançar a salvação tão esperada. Porque é que Jesus Cristo vai rogar ao Espírito Santo? Porque em Gênesis capítulo de número 6 e o versículo de número 3, a Bíblia diz que Deus disse que o Espírito dele jamais contenderia com o homem novamente. Como resolver esse problema? Como resolver uma palavra decretada pelo próprio Deus a respeito do teu Espírito Santo? E desta maneira nós vamos entender que o Espírito Santo descia em tempos sobre a vida de um profeta, para que ele viesse profetizar. Isto é, ele descia, tomava o profeta pronunciava as palavras de Deus, e ele voltava para a roda do trono de Deus, segundo a visão de Ezequiel. E a Bíblia diz que agora, no ministério terreno de Jesus, ele quer o Espírito Santo permanentemente dentro daqueles que forem alcançados pela palavra. E é bem verdade que Jesus escolheu 12 discípulos, não era porque eles eram mais bonitos do que os outros irmãos da sua pátria, não é porque eles eram melhores do que os outros que estavam ali. É porque Jesus precisava ensinar princípios e valores que iriam mudar a história não só deles, como também de todos aqueles que seriam alcançados. Jesus ele vai dizer ainda no capítulo de número 14 do Evangelho de João, que o tempo deles seria curto aqui, e nós que continuaríamos estas obras, faríamos maiores do que ele, não em grandeza de glória, não é isto. Ele estava dizendo a respeito do tempo, ele estava dizendo a respeito daquilo que temos hoje para fazer uso e menção da sua palavra. E a Bíblia é bem sucinta em dizer que agora no capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, Jesus ele se assenta no alto monte, aleluia, e os seus discípulos se aproximam dele, e a Bíblia é bem clara em dizer que Jesus então começa a ensinar os seus discípulos. Jesus precisava preparar 12 pessoas, Jesus precisava preparar 12 homens que pudessem tomar a iniciativa de pregar a sua palavra, de continuar aquilo que ele estava fazendo. E muitos confundem o sermão da montanha, dizendo que Jesus pregou para aquela grande multidão. Não, Jesus pregou primeiro para os seus discípulos, porque os discípulos era quem trazia e levava todo o processo dos ensinamentos de Jesus, assim como ele em alguns momentos ensinava. E diante desses ensinamentos, os discípulos de Jesus foram preparados. É bem verdade que um dos discípulos dele não vai receber e não vai ter a mesma esperança que os demais discípulos, mas tudo isso era uma questão de escolha, era uma questão de posição. E de repente agora Jesus ele morre, Jesus ele é levado agora para o sacrifício que fazia-se necessário para a restauração da ordem, para a restauração da comunhão para com Deus, aleluia. E o que me chama a atenção é que durante todo o processo do ministério de Jesus, durante todo o processo ministerial dele na terra, ninguém queria saber quem ele era realmente. Você vai olhar na palavra de Deus, na Bíblia, em João capítulo de número 6 e o versículo de número 60, Jesus ele era indagado em muitas das vezes. Vai chegar alguns momentos na Bíblia que vão perguntar com que autoridade Jesus está fazendo sinais e milagres e prodígios. Vai chegar momento em que Jesus ele vai ser colocado diante de pessoas consideradas doutores da lei, fariseus, escribas, anciões, e ele vai ser indagado e questionado.
E o povo não aceitava quem era Jesus, mas eles queriam o que Jesus podia fazer por eles. A multidão estava acompanhando Jesus porque ele fazia milagre. A multidão acompanhava Jesus porque ele tinha uma palavra que há 4 séculos não se pregava e não se havia levantado profeta para ser o porta-voz de Deus na terra. As pessoas queriam ouvir uma palavra que massageasse a sua vida pessoal e trazesse pelo menos um resquício de esperança para as vidas que eles estavam vivendo na terra. Eles esperavam que o Messias viesse e se assentasse num trono, aleluia, e acabasse com a opressão do Império Romano. Mas não era isso que Jesus veio fazer, não era isso que Jesus veio realizar. O que Jesus veio fazer e realizar era estabelecer dentro de cada coração o seu templo, o seu habitáculo, aleluia, o lugar da adoração. É por isso que você está aí na sua casa e tem a oportunidade nesse momento de adorar a Deus e Ele te ouvir. É por isso que você está agora nesse momento clamando por socorro, e com certeza Ele vai ouvir, porque você faz parte do processo de salvação que Ele começou há muito tempo atrás e que Ele vai fazer concretizar sobre a tua vida, aleluia. E a Bíblia vai provar que ninguém acreditava que Ele era o Filho de Deus. E quando Jesus decide falar o que todo mundo queria saber, no versículo 60 a seguir do Evangelho de Cristo, segundo o relato de João, a Bíblia diz que muitos discípulos o abandonam. As pessoas decidem sair de perto de Jesus. Eles queriam saber quem era Jesus. Eles queriam saber quem era aquele que estava fazendo milagre. Mas quando Jesus fala, eu sou o Filho de Deus, eu e o Pai somos um, o meu Pai trabalha até agora e eu também, a Bíblia vai dizer que todos decidem se afastar de Jesus, até mesmo os seus discípulos. Sabe por quê? Porque os seus discípulos naquele momento ficou preocupado com a situação dele dizer que era Deus na terra, cumprindo a vontade de Deus na terra. É bem verdade que em Mateus capítulo de número 17, 16, se não me foge a memória, Jesus vai indagar os seus discípulos, dizendo, o que o povo diz ser o Filho do Homem? O que o povo dizem a respeito de mim, quem eu sou? O que o povo está falando por aí? E a Bíblia vai dizer que os seus discípulos vão dizer, dizem que o Senhor é Jeremias, Isaías ou um dos profetas, até mesmo Elias. E Jesus, vendo que o povo não aceitava quem ele era, o povo não tinha a percepção de quem ele era, ele olha para os seus discípulos, pelo menos os 12 que estavam andando com ele, que viu o cego enxergar, paralítico levantar e andar, aqueles que estavam próximo dele, que ouviram os seus ensinamentos, que ninguém falava com autoridade como ele falava. Ele pergunta para os seus discípulos dizendo, e vocês, o que dizem que eu sou? Naquele momento, eu consigo ver pelos olhos da fé os discípulos olhando um para o outro, quem sabe com medo, quem sabe o pensamento dos seus discípulos naquela hora era dizer, eu também acredito que o Senhor seja o Elias que voltou. Quem sabe o Senhor é o profeta Jeremias que voltou para pregar a respeito da opressão sobre o teu povo. Mas não, naquele momento Deus decide falar na boca de Pedro, e ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. Naquele momento agora, você vai entender que nem Pedro acreditava que Jesus era o Messias, porque Deus teve que falar através da boca dele, porque o texto vai dizer que Jesus vai falar, não foi carne e sangue que tu revelou, mas foi propriamente o meu Pai que está no céu, aleluia. Jesus morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e quando Jesus ele ressuscitou, aleluia, glória a Deus, a Bíblia diz que ele vai subir para que o Espírito Santo venha descer. E quando Jesus sobe, os discípulos olhando, mais uma vez a promessa do retorno do Messias, do Cristo ressurreto, para arrebatar a sua igreja, para acabar com a opressão das nações que se levantarão naquele grande dia, e que acontecerá o dia do Senhor, aleluia.
Jesus sobe, o Espírito Santo desce. Mas quando o Espírito Santo desce, aleluia, as coisas começam a ser diferentes. Quando o Espírito Santo de Deus está operando, as coisas são diferentes. A autoridade é repousada sobre os seus discípulos, e Felipe agora tem a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo para ir para um lugar aonde não tinha água, aonde não tinha casa, aonde não tinha ninguém, porque o texto vai dizer que era para ele ir para uma região que estava deserta. Quando Jesus ele tem um projeto na minha e na sua vida, quando Deus tem um projeto para minha e para a sua vida, Ele faz coisas extraordinárias, mas também Ele faz coisas pequenas, que quando Deus Ele tem algo para fazer, Ele não precisa de uma grande multidão para fazer alguma coisa em teu favor. Ele precisa de você com o seu coração quebrantado, com o seu coração propício, para que o Espírito dele venha fazer a obra na sua vida. E a Bíblia vai dizer que Felipe ele vai, e havia um etíope, aleluia, eunuco, mordomo, mor de Candace, da rainha Candace, e ele vai chegar naquela região, e a Bíblia vai dizer que ele estava diante de um livro, conhecido como livro do profeta Isaías. Ele estava lendo por quê? Porque ele tinha ido para Jerusalém para adoração. Havia outras nações que admiravam o que Deus era para a nação de Israel. Havia outras nações que aceitavam a divindade, a autoridade de Deus, mas não conhecia a fim o que realmente era. E por isso Deus havia escolhido os seus 12 discípulos, havia escolhido pessoas para estarem propagando a sua palavra. Felipe ele vai, e usado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dizer: chega-se junto desse carro, aleluia. E correndo Felipe, ouvindo que lia o profeta Isaías, ele vai dizer: entendes tu o que lês? Aleluia. É impossível alguém se converter ao Evangelho de Cristo sem a presença do Espírito Santo. Charles Spurgeon ele vai dizer que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que acreditar que um homem, uma mulher seja transformado sem a ação do Espírito Santo. O que nós precisamos é nos enchermos do Espírito Santo de Deus, para que possamos estar preparados para toda boa obra, para o combate, revestido das armaduras de Deus, para resistirmos aos dias maus. Aleluia. A Bíblia diz que Felipe agora, vendo aquela situação, e o eunuco vai dizer: como poderei entender se alguém não me ensina? Aleluia. Nós estamos no propósito da leitura da Bíblia. Nós estamos lendo a palavra de Deus em 6 meses. E nós precisamos entender que a palavra, o encontro do ser humano com a palavra, há uma transformação. Nada daquilo que propriamente eu tenho para lhe oferecer substitui a experiência espiritual que você pode ter com o seu Deus, com o Deus que você serve. Quando você lê, quando você medita na palavra de Deus, você vai entender que Deus tem algo maior e melhor para a sua vida. E as experiências que você vai vivenciar com esse Deus, só você e Ele terá certeza dos seus acontecimentos. Aleluia. Não deixe de orar nesses dias difíceis. Não deixe de buscar a palavra de Deus. Não deixe de buscar o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque essa palavra um dia foi pregada a você. Porque um dia essa palavra entrou no teu coração. Porque a minha responsabilidade é levar a palavra de Deus ao seu ouvido. Agora que você está escutando, mas quem vai descer do ouvido ao coração chama-se Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu faço uma pergunta: qual foi a mensagem que Felipe pregou, aleluia, para o eunuco? Quando eu vou lá para o livro do profeta Isaías, capítulo de número 53,
A mensagem foi essa: quem deu crédito à nossa pregação? Aleluia. Quando Felipe começava a pregar para aquele homem, quando Felipe começava a pregar para aquele eunuco, eu acredito que quando ele começa o sermão, porque a Bíblia vai citar 2 versículos lá na frente, mas Felipe vai explicar todo o processo ministerial de Cristo, e aqui está a palavra que ele pregou: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Quando eu olho para a Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs que me assistem nesse momento e que me ouvem, aleluia, eu vejo que quem deu crédito à pregação de Jesus foi liberto da possessão de espíritos malignos. Quem deu crédito à voz do Senhor acreditou que se tão somente tocasse na orla das vestes, o fluxo de sangue seria curado. Aqueles que deram crédito à palavra do Senhor, simplesmente ouvindo que Jesus passava, clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou para atender, aleluia. Quem deu crédito à pregação de Jesus, aleluia, quando o leproso chegou perto dele e disse: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Jesus disse: eu quero ser limpo, aleluia. E ele purificou a pele do leproso. Eu quero dizer para você nessa noite que se você der crédito à palavra de Deus, coisas extraordinárias vai acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma história para você, e no final dessa história, o que Deus tem para você é muito mais do que esta vida, mas será a vida eterna que nos reserva o Senhor, aleluia, aleluia, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como uma raiz de terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejasse. Eu acredito que naquele momento o eunuco estava pensando a respeito de quem ele está falando, de quem esse rapaz está mencionando, e o texto vai dizer: era desprezado e mais indigno entre os homens, aleluia. Quando eu vejo essa mensagem, automaticamente alguma coisa acontece dentro do meu coração, porque fala do ministério terreno, fala da necessidade, fala da manifestação de Jesus Cristo. E Felipe, ele vai direto àquilo em que o profeta estava lendo, simplesmente para revelar que o que Jesus havia feito não era somente para os judeus, porque João vai dizer no Evangelho de Cristo que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todo quanto o receberam, ele deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aleluia. Ele era desprezado, mais indigno dos homens, homens de dor, experimentado no trabalho, aleluia, em quem os homens escondiam o rosto. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu acredito que ninguém que consegue ter um encontro verdadeiro com a palavra se tornará a ser a mesma pessoa. Ninguém que conhece a verdade passa a ser a mesma pessoa, porque a Bíblia é bem sucinta em dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Que enfermidade era essa, senão o pecado que nos separava de Deus? Que enfermidade é essa, senão aquilo que afligia a nossa vida? Mas a Bíblia vai dizer que Ele levou sobre si, aleluia, e me deu o direito de estar aqui hoje, aleluia. Te deu o direito de estar aí hoje, aleluia. Te deu o direito de fazer parte de um povo que a qualquer momento o anjo vai tocar a trombeta,
E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos será arrebatado nas nuvens para encontrar com Ele. Aleluia. E aqui entra o texto em que o profeta vai mencionar lá em Atos capítulo de número 8. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Aleluia. Quem contará? Jesus agora estava sendo pregado. Jesus agora estava sendo anunciado para aquele eunuco, aquele etíope. Jesus estava sendo pregado para aquele rapaz. E a palavra de Deus é tão poderosa que quando ele vai de encontro ao coração quebrantado, olha o que o texto vai dizer. E respondendo, aleluia, o eunuco a Felipe disse: rogo-te que diz o que está falando, se é de você ou se é de outra pessoa. Então Felipe, abrindo a boca, começou nessas escrituras e anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegando ao pé de alguma água, disse o eunuco: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? Aleluia. Olha o que a palavra de Deus tem a capacidade de fazer na vida de um homem. Aleluia. Ele naquele momento, eu acredito que assim como eu, entrei num desespero terrível, quando eu entrei dentro de uma igreja e ouvi a palavra de Deus, e senti a necessidade de servir a esse Deus, porque o Espírito Santo teve a liberdade na minha vida. Aquele eunuco agora, ele vai dizer: o que eu preciso? Tem a água, eu quero fazer parte, eu quero ser batizado, eu quero morar no céu, eu quero conhecer esse Jesus, aleluia, e quero continuar servindo Ele, aleluia. Ele foi batizado, ele teve um encontro com Jesus naquele momento, aleluia. E eu quero dizer para você nesta noite: ninguém que teve um encontro com Jesus se tornou a mesma pessoa. Todo aquele que teve um encontro, um particular com esse Deus, hoje serve a Ele, hoje adora Ele em espírito e em verdade, e a sua esperança não está restrita tão somente nessa vida. Eu quero te dizer que a palavra de Jesus me garante a vida eterna. Eu quero te dizer que esta palavra, pelo Espírito Santo, me garante a entrada no céu de glória. Mas Ele não só me garante aquilo que está por vir, mas Ele me garante a necessidade que tenho hoje de vivenciar os milagres de Deus sobre a minha vida. Porque se você precisa de um socorro, Ele é o teu socorro bem presente da angústia. Se você precisa caminhar, Ele é a lâmpada para os seus pés e luz para o teu caminho. Quem sabe você está morto espiritual, quem sabe esse período pandêmico te distanciou de Deus em vez de te aproximar, mas nesta noite eu venho dizer para você: hoje o Espírito Santo de Deus marcou um encontro para te dizer: é tempo de voltar, aleluia, a ser quem Jesus disse que você seria, fazer aquilo que a palavra de Deus lhe ordena e ser um cidadão que a qualquer momento ouvirá o soar da trombeta, aleluia. Eu vou orar nesta noite, assim como a palavra de Deus alcançou o eunuco, a palavra de Deus pode te alcançar neste momento. Quem sabe você está distanciado dos caminhos do Senhor, quem sabe você não tem mais forças para servir a este Deus, mas eu venho dizer pela palavra de Deus, não é de mim, não, é a palavra de Deus que te garante a vida eterna, é a palavra de Deus que te garante a cura, é a palavra de Deus que te garante a esperança que você precisa, e nela testifica do Senhor Jesus Cristo, é ela que testifica. Dobre o seu joelho aonde você estiver agora, feche os teus olhos e entregue a sua vida para Cristo. Não há outro caminho, não há outra verdade. Você pode até dizer: mas eu não concordo com aquilo que está escrito. É óbvio que
você não vai concordar com tudo que está aqui. Por quê? Porque aqui está inserido a verdade. Aleluia. E a verdade confronta a natureza humana. A verdade confronta a minha natureza pecadora para me tornar uma nova criatura. Então, a partir de hoje, seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, que estamos vivendo, a única esperança que possuímos, a única esperança que temos, aleluia, é o Senhor, ó Pai eterno. Qual foi a mensagem que foi pregada? A mensagem foi a mensagem do sofrimento, a mensagem do sacrifício, a mensagem do processo de redenção. E não só mudou a vida dos discípulos e muitos que passaram antes de nós, muitos que fizeram menção do Teu nome, Senhor, mas como tem mudado vidas no presente momento em que nós estamos vivendo. Aleluia. Eu quero neste momento, Senhor, clamar, Senhor, por esta vida que assiste-nos nesse momento, que está precisando de uma cura. A Tua palavra diz que o Senhor é o remédio. Aleluia. Que está precisando de libertação, Senhor, nos garante pela Tua palavra que o Senhor liberta o oprimido, quebra grilhões, abre as prisões dos presos. Aleluia. Eu quero Te clamar neste momento, Senhor, não retire de nós o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as dificuldades que estamos enfrentando, a perca, a dor, Senhor, a falta de compreensão dos acontecimentos que mudaram. Deus, eu Te peço sabedoria, não só a mim, mas para toda a Sua igreja, para todo o Seu povo, Senhor, para que eles venham entender que maior é a obra que o Senhor tem a realizar do que as dificuldades enfrentadas neste mundo que nós vivemos. Que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é o nosso auxílio, que o Senhor é o nosso Deus. E se porventura alguém mais uma vez voltou para os seus caminhos, Senhor, que novamente o Senhor venha ajudá-lo a vencer o maligno que tenta dominar-nos todos os dias e nos distanciarmos do propósito de salvação que o Senhor tem para nós. Assim eu agradeço nesta noite, no nome de Jesus. Amém.